Bom dia. Bom dia. Inês Martins, Marina Carreira e Silva e Nélia Mestre. A Inês e a Marina são investigadoras de pós-doutoramento da Universidade dos Açores e a Nélia, investigadora de pós-doutoramento da Universidade do Algarve. Convém saber, antes de mais, então o que é que vos trouxe aqui e de que é que vieram falar na sessão do mining que acabou há pouco tempo? Bem, no meu caso, eu trabalho essencialmente com fisiologia adaptativa de invertebrados das fontes hidrotermais de profundidade e já venho a trabalhar neste ambiente hidrotermal já há 15 anos. E vim falar de uma parte de um trabalho que temos vindo a desenvolver no âmbito de um projeto que explora os impactos da mineração nos campos hidrotermais. Este trabalho que eu vim apresentar é um trabalho que visa estudar em laboratório as consequências de uma exploração que vai promover a remoção de sedimento no fundo do mar junto das hidrotermais e por isso vai provavelmente resultar numa redissolução de metais que já estão precipitados em complexos metálicos e essa redissolução vai com certeza trazer consequências para toda a parte da fisiologia dos invertebrados que de algum modo já estavam adaptados a um sistema mais diluído de metais. E é essencialmente isso, tivemos bons resultados surpreendentes, bons resultados no sentido em que a experiência correu muito bem, tivemos uma taxa de sucesso elevada e realmente chegamos à conclusão que uma potencial redissolução de metais para a coluna de água junto a estes organismos vai promover um stress fisiológico grande que pode até trazer alguns danos irreversíveis nas células destes organismos que provavelmente vão ter que se readaptar novamente a todo um outro sistema que se tornou novo de repente num cenário de mineração. Com a da Marina? Mas da minha parte eu trabalho essencialmente sobre a fisiologia de corais de profundidade. No âmbito do projeto que a Inês referiu, que é o projeto MIDAS, eu vim apresentar os resultados de uma experiência que fizemos em laboratório em que nós expusemos os corais, um coral, uma gorgónia, que níveis de sedimentação, no fundo a plumas de sedimento que resultam de uma atividade de mineração. Portanto, simulámos todas as condições de um evento de mineração. E o que nós tentámos perceber era como é que isso afetava o organismo, a sobrevivência do organismo e o seu metabolismo. Os resultados foram muito interessantes, na medida em que nós verificamos que a contaminação da água com esse sedimento que provém das chaminés hidrotermais, portanto nós macerámos as chaminés das fontes hidrotermais para produzir o sedimento e esse sedimento pode ter consequências muito graves para os corais, resultando num grande intoxicamento dos corais e resultando na sua morte apenas em 12 dias. Portanto, passado 12 dias, os corais começaram a mostrar sinais de grande stress, o tecido começou a alterar-se e ao final de 27 dias estavam completamente mortos em comparação com outros tratamentos que não tinham estes sedimentos tão tóxicos. Este estudo é muito importante porque neste momento não existem 2 ou 3 estudos sobre o impacto da sedimentação apenas com um tipo de coral que parece ser muito resistente. Portanto, aqui nós verificamos que realmente há outros tipos de corais que podem ser altamente sensíveis e que vivem nas imediações das áreas a explorar para a mineração. No fundo é importante saber isso, atendendo a que se está a falar de um processo também, talvez de extração, penso eu, dos minerais, certo? Exato. Quanto à Nélia? Portanto, eu também vim falar sobre, também faço parte do mesmo projeto, do MIDAS, que é exatamente para tentar perceber os impactos da mineração, da extração mineira que pode-se ter no mar profundo. Neste caso eu vim apresentar resultados sobre... nós normalmente pegamos em testes no meio costeiro, pega-se em testes de toxicidade convencionais para medir qual é o impacto de qualquer atividade que possa ser poluente
no rio ou junto à costa, e existem testes convencionais para determinar a toxicidade desse meio. O nosso objetivo foi tentar perceber se ao aplicarmos diretamente os testes convencionais que existem no costeiro, conseguimos obter resultados que tenham significado válido para o mar profundo. Então, neste caso, eu tinha sedimentos em colaboração com outros parceiros de uma zona de fontes hidrotermais junto dos Açores, outra perto dos Açores, mas em condições diferentes. Basicamente são diferentes sedimentos, e tentar perceber, e a toxicidade deles parece ser mais tóxica do que devia, talvez, mas isto tudo temos que... Um só teste não é suficiente. Basicamente é preciso um aglomerado de testes de toxicidade. Se todos indicam a mesma coisa, aí há mais confiança para dizer, ok, isto vai ser tóxico, isto não vai ser tóxico. Porque há um problema, porque só com a atividade mineira, o sedimento está no fundo, vai ser remobilizado e vai para a coluna d'água, e em zonas em que isso normalmente não acontece, esses sedimentos podem pôr os compostos químicos tóxicos biodisponíveis para os animais, e esses animais podem ser afetados, como a experiência que a Marina ou a Inês fizeram, que viu-se que realmente são. Então, mais ou menos, as três, o que estivemos a fazer, tudo indica que, atenção, que só o facto de mexer-se nos sedimentos em larga escala pode afetar muito a fauna no fundo e, eventualmente, a superfície. Claro. Pegando nesta última parte que falou, das consequências para os animais que vivem, sobretudo no fundo do mar, será que é por aí que se deve pegar no sentido de dar continuidade a este tipo de investigação? Ou porque é que continua a ser tão importante este tipo de investigação? É importante, exatamente, a parte da ecotoxicologia, até aqui a maior parte no mar profundo dos estudos é de biodiversidade, estimar a biodiversidade. A meu ver, não sei, pode ser só uma opinião, mas muita coisa tem a ver com biodiversidade. Então, se há uma alteração na biodiversidade, devido a uma atividade mineira, por exemplo, pode causar altera a biodiversidade, altera o ecossistema e todas as suas funções. A toxicologia, por outro lado, também ou melhor, quando se vê a alteração na biodiversidade, muito antes disso vê-se os efeitos ecotoxicológicos. Então, se tentarmos perceber bem o que é que está a acontecer a nível fisiológico com os animais, antes deles morrerem, antes de se notar na biodiversidade, é importante. E não há muita capacidade, mesmo a nível mundial, que esteja a desenvolver esse tipo de trabalho. Tem sido essencialmente nos Açores, pela Inês, e no Algarve, antes de mim, as pessoas que trabalhavam lá. A Inês falou também na morte dos corais, penso eu. Dos invertebrados. Dos invertebrados. Também inclui corais. Peço desculpa. E disse que havia poucos estudos feitos nesse assunto. Será importante também continuar a investigar? Sim, sem dúvida. No que diz respeito aos corais e outros invertebrados, eles têm duas grandes características que os tornam os modelos de estudo muito interessantes. Eles são bentónicos, ou seja, eles estão essencialmente, são bentónicos e sésseis, ou seja, estão essencialmente limitados ao local onde estão. Portanto, não têm capacidade, como muitos outros organismos, como os peixes, por exemplo, pelágicos, que se conseguem deslocar com alguma facilidade ao sentir-se um bocado encurralados por algum efeito anormal. Por serem sésseis, portanto, não têm grande capacidade de mecanicamente evitarem uma alteração no seu ecossistema. Por isso são muito mais sensíveis nesse sentido. Depois, no caso dos invertebrados, mais especificamente nos mexilhões e outros mais que eu trabalho, eles são organismos aeróbicos, ou seja, eles dependem do oxigênio para o seu bom funcionamento fisiológico, mas, no entanto, tiveram a capacidade de colonizar meios
extremos, de condições químicas extremas como as hidrotermais, em que a falta de oxigênio predomina. Então, essa capacidade adaptativa já os tornam organismos especiais no que diz respeito à sua capacidade fisiológica de adaptação a um ambiente com pouco oxigênio, com características químicas que são consideradas tóxicas nos seus homólogos da costa, não é? Como gases tóxicos como sulfureto de hidrogênio, o metano, temperaturas elevadas, parâmetros físicos como a temperatura elevada, a pressão elevada. Portanto, este tipo de estudos não só são interessantes dentro do âmbito dos objetivos de um projeto, mesmo que multidisciplinar como o MIDAS, mas também para tentarmos entender o que se passa um pouco no fundo do mar, que tem sido um pouco negligenciado, essencialmente porque é difícil acesso, portanto nem toda a gente tem capacidade para ter financiamento para mergulhar, recolher indivíduos, fazer batimetrias de fundo, ver o que se passa, fazer estimativas de biomassa no fundo, etc. Portanto, começando um pouco pela especificidade de um objetivo, conseguimos alargar, através do pouco que vamos conhecendo numa zona específica, alargar ao que se passa no fundo do mar, onde as características são também semelhantes. Não nos podemos esquecer que esta questão da mineração não tem um mau impacto só nos sítios onde vai haver a exploração, mas toda aquela revolução no fundo do mar, aquela suspensão de sedimento, aquilo que vai provocar uma pluma que vai se estender em quilómetros, mais diluída ou menos diluída, vai impactar outras comunidades do fundo do mar. Portanto, começando num sítio específico, nós podemos alargar o nosso conhecimento também para o resto das comunidades do fundo do mar. Não sei se a Marina quer acrescentar alguma coisa. Estes estudos de que nós estivemos a falar são muito importantes para criar regras e medidas que sirvam para as empresas de mineração que vão explorar certo tipo de áreas. Portanto, no fundo, nós estamos a testar diferentes concentrações de, por exemplo, metais ou de partículas em suspensão para testar diferentes concentrações de plumas. E depois o nosso objetivo final é criar um conjunto de regras e de medidas e de recomendações que depois para depois podermos aconselhar as empresas de mineração a minimizar os impactos o mais possível. Claro. E se pensarmos agora na pesquisa que tem sido feita em todo o fundo do mar, tanto o Deep Sea, o próprio simpósio, que knowledge gaps, ou seja, que falhas do conhecimento é que vocês acham que ainda existem e que talvez impeçam até de estudar o fundo do mar de determinada maneira? Bom, eu acho que são tantos, são imensos mesmo, porque é a tal história que se conhece mais do espaço do que se conhece no mar profundo. Por isso, tudo quanto é ciclos de vida de espécies, não sei se calhar há para aí de uma espécie no mar profundo, não? Se tanto. Então nem sequer se sabe, por exemplo, o mexilhão hidrotermal que vive agarrado, não é? Vive ali junto à fonte e não vai pela coluna de água fora passear para onde quer. Por exemplo, o desenvolvimento deles é por larvas. Então as larvas flutuam e podem ir para vários sítios. Não se sabe se vem não sei se sabe, acho que não, mas já talvez as do Pacífico, acho que já houve um estudo em que as larvas vêm acima, quase à superfície da coluna d'água, migram. Há muitos organismos que fazem esta migração, são do Deep Sea, são do mar profundo, mas migram à superfície. Portanto, logo aí, o ciclo de vida não se sabe qual é. Eu acho que é uma das coisas no que toca à biologia que é mais crítica. Não se sabe, então cada estádio larvar tem uma tolerância, por exemplo, a compostos tóxicos diferente do que tem o adulto. O adulto pode ser muito mais tolerante, mas a larva só um bocadinho pode morrer logo. Se não há larvas, não vai manter o ecossistema, não se vai manter aquela população durante muito tempo. Isso é importante em termos de conectividade entre as populações. Portanto, se nós exploramos
se há uma atividade de mineração num determinado local e se essa população não tem capacidade de se reproduzir e enviar as suas larvas para colonizar outro local próximo, então isso representa uma consequência muito grave em termos a largo prazo. Portanto, um dos objetivos também do MIDAS é estudar exatamente essa ligação, essa conectividade entre as várias populações de vários tipos de organismos, não só os corais, como por exemplo os mexilhões. Portanto, estudamos a parte toda da biologia reprodutiva, do estádio larvar, a própria fisiologia, porque não se conhece nada. Portanto, não sabemos à partida se retirarmos uma população ou destruirmos uma população de um determinado local, que consequências é que isso vai ter nas áreas circundantes e na sobrevivência de um ecossistema. Eu penso também que, para as limitações mais óbvias, que é o acesso ao fundo do mar e à recolha dos organismos, tem também toda a questão do que implica trazer organismos que estão adaptados a uma pressão muito mais elevada. Portanto, a recolha em meio pressurizado seria o ideal, mas só está a ser conseguido com sucesso nos últimos 2 anos. E são tudo aparelhos desenvolvidos que trazem poucos elementos, não é? A ideia também não é trazer muitos elementos dos organismos, mas é muito importante, ao conseguir transportá-los nas suas condições de pressão conhecidas pelo seu organismo, ficamos a perceber muito do que faz parte os seus mecanismos fisiológicos que lhes permitem viver no meio tão profundo, e assim conseguirmos fazer a tal aproximação do que se passa em organismos semelhantes costeiros e os que se passam no fundo do mar. Portanto, há uma grande limitação a esse nível, não só o acesso, porque financeiramente traz custos muito elevados, como também o acesso nas melhores condições para nós conseguirmos ter respostas às nossas perguntas, que são muitas. E há outra também fundamental no que toca à mineração, é que não se sabe exatamente como é que será feita. Não se sabe se vai criar uma pluma ou não, as sobras, não é? Aquele fluido que é gerado depois mesmo a bordo, se volta a ser injetado no fundo. Há imensas questões mesmo. Nós às vezes temos dificuldades em delinear experiências no sentido de ser o mais significativo possível para a mineração, porque da parte da indústria ou da parte da mineração também eles próprios ainda não sabem ao certo. Então, nada de concreto. Eles têm a tecnologia, mas ainda não têm a metodologia desenvolvida. E assim sendo, e pegando nessa dificuldade ainda de explicar como é que seria então feito, por exemplo, o processo da mineração, como é que acham que vai evoluir, ou por que caminho enverdará estes estudos e estas pesquisas no mar profundo? Como é que será daqui para a frente? Depois de tudo depende do financiamento. Exato. pois, Quando há dinheiro e recursos, podemos fazer muita coisa. A verdade é que dentro do âmbito do MIDAS fez-se um estudo que se chama uma gap analysis, que é para identificar as áreas em que não existe informação, e chegou-se à conclusão que se conhece muito pouco da biodiversidade destas áreas que vão ser exploradas, que representam um pouco o pouco que se sabe em relação a todo o mar profundo. Portanto, eu acho que no futuro vai haver um maior desenvolvimento da tecnologia para aceder a estes ambientes profundos, e isso vai aumentar também a nossa taxa de sucesso para conhecer realmente os organismos que lá vivem e como é que os ecossistemas funcionam. pois é isso. Mais ou menos. Esperamos então que a tecnologia talvez possa continuar a ajudar este tipo de... Que sirva à de indústria e aos investigação. investigadores. A mensagem importante é que deve haver um maior investimento na parte de financiamento de projetos para conhecimento do mar profundo, porque em comparação com o espaço há muito maior investimento para conhecer outros planetas, e há muito pouco que se conhece aqui neste planeta sobre
o fundo do mar. Debaixo dos nossos pés. Um bocadinho antagónico. Mesmo aqui debaixo dos nossos pés. Muito obrigada às três. Obrigada. E continuação de bom trabalho. Obrigada. Obrigada.